Olá, bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais uma live do projeto Tecendo Amor, para que vocês possam conhecer todos os terapeutas que fazem parte desse projeto. Hoje eu vou bater um papo com a psicóloga Daniele Ávila. Dani é uma querida e está no projeto desde o início, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela, o que ela faz e como ela vem, né, através das ferramentas que ela utiliza, auxiliando os assistidos pelo projeto Tecendo Amor. Deixa eu ver se ela chegou, deixa eu chamar a Dani. Dani, te chamei, vê se foi. Oi! Oi, Tá me ouvindo bem? eu tô. Ai, que bom. Meu som também tá bom? Tô meio Tá rouca. ótimo. Tá rouca? Tô rouca, tô saindo de gripe, aí eu tô meio num Aí não tem, resfriado, né? Num resfriado, aí não não é tem gripe, né? jeito. É, Não mas tem tô bem. jeito. Ai, Dani, tô tão feliz de ter você aqui hoje. Saudade de você. Eu também. Tava hoje pensando, eu falei, gente, a primeira live que eu fiz foi com a Dani. E tiveram que mandar a gente embora, porque senão a gente não saía. O Instagram não derrubava mais, né? A gente ficou lá a vida toda. A É. gente foi ficando, tava tão bom que nós fomos ali, ó. Fomos Foi muito ficando. bom. Foi Muito muito bom. gostoso. Hoje eu tava Muito, muito lembrando gostoso. disso. Falei, olha, perdi o medo de live com a Dani. Oh, que E, hoje lindo! e agora eu tô aqui, ó, aprendendo, né? Mas toda semana tá quase igual atividade física. Muito Toda bom. É semana eu tô assim, aqui. tem que exercitar mesmo. Exatamente. Exatamente. Dani, minha linda, eu queria Hum, que hum. você falasse um pouquinho sobre você, né? Sobre as ferramentas que você utiliza no seu trabalho, para que as pessoas que estejam chegando no projeto e as pessoas que já participam dele tenham a oportunidade de conhecer melhor, né? Uhum. Essa sequência de lives é justamente para que a gente possa apresentar para todas as pessoas que fazem parte do projeto os profissionais que atendem através dele. E claro, para aquelas pessoas que não são pacientes oncológicas, que estão assistindo a live, porque sempre assistem, é bacana também, porque às vezes eles estão em busca de um terapeuta e quando eles assistem esse bate-papo, eles acabam se identificando e têm oportunidade, né, de estar entrando em contato com vocês. Eu acho isso muito legal. E eu tenho percebido que tem ajudado bastante, né? Quando a gente explica um pouco melhor como é que funciona o projeto, quando a gente apresenta as pessoas que fazem parte dele, as pessoas começam a entender melhor essa dinâmica, né? Então fala um pouquinho Uhum. de você. Enquanto você vai se apresentando, eu vou avisando as pessoas que a gente está aqui. Tá bom. Bem, como a Cris falou, eu sou a Daniele, eu sou psicóloga, eu me formei em 2007 no Brasil. Hoje eu moro na Alemanha, desde 2008 eu moro aqui na Alemanha e trabalho aqui com psicologia, constelação familiar, que eu fiz a formação aqui na Alemanha também. E eu terminei agora a formação em alimentação vegana, em nutrição vegana. Então, eu vou começar agora em junho a trabalhar também com aconselhamento em nutrição vegana, que antes eu falava da alimentação, né, geral, porque é uma paixão minha também, porque eu acho que essa coisa da emoção, corpo, alimento, está tudo muito interligado. Então, não tem diferença, né? A gente é tudo um só. Então, eu acabei trazendo isso para minha prática também, né? Além de outras terapias, como a terapia sistêmica de ambiente, porque o nosso ambiente
influencia diretamente no nosso emocional, no nosso mental, na nossa forma de agir, né, o ambiente que a gente está. Então, eu acho importante essa conexão, né? Que a gente não é um ser só mental ou emocional, ou só corpo, né? A gente é muito mais que isso. Então, eu procuro trazer várias ferramentas para ajudar os meus clientes, eu não gosto da palavra paciente, né? Os meus clientes se trabalharem o autoconhecimento, se conhecerem mais da forma que for melhor para eles, né? Que fizer mais sentido para eles. E com isso por trás eu tenho sempre o conhecimento da psicologia também, que eu acho que é uma ferramenta que me dá um suporte, me dá um olhar bem especial, independente da técnica terapêutica que eu use, né? Porque aí eu tenho todo esse respaldo teórico e prático, né, da psicoterapia mesmo, né? Mesmo que eu não esteja fazendo aconselhamento psicológico, né? Ela tá ali por trás, esse entendimento tá ali por trás e eu acho que faz uma diferença assim para mim. Eu vejo é um complemento muito grande Nossa, é assim, muito muito rico, especial. né? É. Esse E no, complemento é muito rico. e no projeto eu tenho é, contribuído com o aconselhamento psicológico e com a constelação familiar também. A Mila linda. E com a constelação familiar, né, que eu acho que também é uma ferramenta que contribui para que ela é visual, né? Por ela ser visual, ela dá faz com que as pessoas possam acessar conteúdos e partes suas que só no mental, no emocional ali não é possível, né? E trabalhando, né, com os pacientes oncológicos, né? Eu acho que toda doença tem sempre o fundo emocional ali por trás, né? Na psicossomática, eu sou fanzona da psicossomática. E aí fica muito claro quando usa a constelação, né? Quando a gente põe ali a dinâmica familiar do sistema dele e é muito claro ver onde está a disfunção ali e onde precisa ser equilibrado para que ela realmente consiga sair, né, desse ponto que ela está da doença e consiga migrar para a vida, né, olhar realmente para a vida de uma outra forma, tomar a vida para si, Hum, né? É interessante isso que você falou, Dani, porque eu vejo a constelação dessa forma mesmo. Eu falo que ela traz clareza, né? Para as nossas. Porque às vezes está tudo tão escondidinho num lugar ali que a gente não acessa. E aí, através da constelação, é como se aquilo. Como se a gente colocasse ali uma vela no escuro e você conseguisse ter né, um olhar diferente, uma clareza maior para aquela situação. Eu Traz acho para o isso visual, né? maravilhoso. Traz para o visual, uma coisa que a gente está no mental ali, de repente aquilo se organiza ali no visual, né? E com os papéis originais, né? Porque são coisas lá de trás da infância que se manifestam de uma forma totalmente diferente na vida hoje, mas a raiz está lá. E aí a gente consegue ver com esses papéis originais, né? E reorganizar hoje, dar outro significado da forma que a gente vive hoje, na dinâmica de vida, né, que a gente tem hoje. Eu acho isso muito fantástico. Não, é muito lindo, porque assim, eu digo sempre, a gente não tem como voltar lá atrás e fazer diferente. Mas a Não. gente tem hoje, né, como, com a consciência que a gente tem hoje, com o olhar de hoje, reestruturar, né? Ter um olhar para isso e entender que é possível sim, mesmo com tantos desafios que a gente passou, que é possível sim a Uhum. gente olhar para isso de uma nova forma, a gente entender que não precisa, né? Que repetir ou não um padrão também é uma escolha, né? A É. gente pode, quando tem clareza disso, a gente Uhum. consegue dizer, olha, eu honro tudo que você passou, mas eu escolho seguir do meu jeito, né? E eu acho isso muito, muito mágico, assim, porque é olhar respeitando
quem veio antes, a história dele, né? Porque eu costumo dizer sempre para as pessoas, a gente hoje pensa de um jeito, mas sei lá, 30, 40 anos, né? Era tudo muito diferente. E aí a Uhum. gente não tem como chegar e julgar essa pessoa pelas escolhas e pela forma dela agir, né? Dentro daquilo que ele podia, dentro daquilo que ele sabia, ele buscou fazer o melhor. Hoje, com a nossa consciência, a gente entende, né, que ele Uhum. fez o melhor dele, mas que de repente o nosso melhor é diferente. E tá tudo bem ser diferente. A gente agora como adultas, né, a gente tem outras ferramentas que a gente não tinha, tem outros recursos, né, não é nem ferramentas, recursos que a gente não tinha quando era criança, né? Então honrar essa criança também, não só os que vieram antes, mas esse eu que veio antes, que a gente não é mais, né, que a gente já se transformou, honrar esse eu e acolher tudo que esse eu passou, né? E dar uma outra direção para ele agora, um outro significado, né? Acolher tudo isso, toda essa história, né? A própria história. Porque muitas vezes a pessoa, o nó está na própria história, em conseguir olhar para si, né? Olhar para a própria história, né? Conseguir se separar de tudo isso que aconteceu em volta e olhar para si, acolher o eu ali, né? Quem eu fui e quem eu sou hoje, né? Fazer essa ponte. A gente continua preso lá no quem foi, né? E sem conseguir realmente honrar aquilo que foi e trazer para o agora de uma outra forma, né? Com toda a riqueza que aquilo representou. E, Ressignificando, e né? representou e dá um significado especial hoje, né? Porque a gente só é quem é hoje por causa daquele eu que existiu um dia, né? Daquela Exato. criança de um dia. Então, eu sempre procuro trazer isso para os pacientes, né? Tipo, deixa com os pais o que é dos pais, né? Honrar, né? Respeitar. Muita gente vê esse honrar como uma coisa de perdoar. Eu falei, não cabe nós, terapeutas, a dizer a pessoa se tem que perdoar ou não, isso é a história de cada um, mas respeitar, né? Os pais, como foi, do jeito que foi. Honrar, para mim, tem muito essa posição do respeito, né? E a gente deixa lá o que é deles e traz o que é o nosso, esse eu, né? Do eu fui, né? Essa história que veio antes, trazer para o agora e dar um outro olhar para ela. E é muito importante isso, né, Dani? Você estava aqui falando, eu estava me lembrando de um momento durante o meu processo, né? Para quem não sabe, eu também sou paciente oncológica e durante o processo onde eu estava fazendo químio, aquela coisa toda, eu tenho um filho de 8 anos, de 12, mas na época estava com 8. E eu lembro que um dia eu estava questionando alguma coisa em relação à escola e ele trouxe para mim assim: você pensa que é fácil? Porque eu tô indo para a escola todos os dias, mas eu não sei se quando eu chegar você vai estar viva. E aquilo me tocou muito, né? Eu falei, opa, Forte, né? peraí, é muito forte. E É. assim, ele estava na fase, né? É a criança, gente, que lá na frente isso vai, né? Se não for trabalhado agora, isso vai ter consequências, né? Aí eu sentei, olhei, falei, bom, vamos lá, vamos por partes. Uhum. Peguei uma almofada que eu tinha na hora, falei, vamos fazer um exercício aqui. Olha só, esse medo, essa insegurança, isso é meu, não é seu. Você não precisa pensar nisso agora. Quem tem que pensar nisso sou eu. Então você vai Uhum. entregar para mim e vai dizer: isso é seu, mamãe. Aí peguei um Uhum. outro e falei: olha só, esse aqui são seus estudos, são as brincadeiras, são as diversões. Isso é seu. Aí fui e entreguei Uhum. para ele. E terminou os dois chorando. Mas eu entendi que naquele momento ele precisava, né, ficar só com a bagagem dele É. e não ter que se preocupar com ele e comigo, né? É. Eu era adulta, eu tenho que fazer Uhum. esse papel e não ele. Então, assim como aconteceu comigo, eu acredito que isso aconteça muito, né?
durante o processo terapêutico, principalmente das pessoas que estão em tratamento oncológico. Por que eu falo isso? Porque elas trabalham ali com um medo muito grande, né? E a família acompanha isso muito de perto. E acaba que não é um medo só de quem está passando pelo processo, é um medo da família. Mexe com a estrutura familiar toda. Né? Mexe, por mais que você tente, né, levar numa boa, mexe, desorganiza ali, né? As pessoas passam a ficar mais nervosas, com mais ansiedade. Então, isso vai trazendo todo um... Então, acho que a constelação, esse olhar de, olha, isso é meu, isso é seu, vamos, né? Vamos organizar isso para que a gente consiga passar com mais clareza, esse apoio emocional, né, Dani? Esse suporte emocional que eu acho que é fundamental, né? Para trazer clareza, para dizer, olha, tá desafiador? Beleza, mas a gente consegue olhar para isso. Não tá sozinha. Exatamente. Exatamente. E tendo um terapeuta, tendo alguém que tenha um conhecimento técnico para dar esse suporte, trazer essa clareza, eu acho que é a melhor coisa, né? Porque a família, ela entra às vezes numa de querer salvar, né? Porque é parte nossa ali, né? É alguém da família que está com perigo de morte, né? Porque está em risco ali, está fazendo um tratamento muito agressivo, né? Está num momento muito sensível. E aí a primeira coisa é, eu vou salvar ela. Mas só que não tem isso, não tem o que você fazer. Então entra o sentimento de impotência, né? Daquilo eu não posso fazer nada e aquele medo, assim, tipo... Então, tanto para quem tá, tanto para o paciente quanto para a família, é muito importante ter esse suporte, né? E o paciente tendo essa clareza, ele consegue botar cada um no seu lugar, né? Se a gente consegue dar esse suporte para o paciente, trazer ele para o centro dele, né? Ele consegue colocar cada um da família no seu lugar, né? O ideal seria que eles também procurassem ajuda, né? Mas não podendo, né? Não é todo mundo que tem essa clareza de que precisa de ajuda também, né? Nesse momento. Mas o paciente, ele acaba assim, não, igual você fez, né? Isso é meu, isso é seu. Tipo, eu dou conta daqui para frente, né? Você não precisa entrar nesse papel de me salvar. Né? A gente vai cada um no seu lugar. Exato, porque senão já pensou uma criança de 8 anos, né, na época, querendo salvar a mãe, como é que ia ficar a cabeça dessa criança? Né? Aí cresce, né, achando que a mãe não consegue viver sem ele mais, né? Exato. É muito comum isso. Fala, não, porque se acontecer tal coisa, minha mãe não dá conta. Como que não dá conta? Né? É igual uma consteladora, eu ouvi falando uma vez. Tipo assim, quando você nasceu, seus pais já faziam sexo, você sabe disso? Tipo, eles estão muito mais na frente que você. E eles viveram esse tempo todo sem você, sabe? Então eles conseguem agora. Eu falo assim, não, porque se tal coisa acontecer, minha mãe não vai aguentar. Eu falei, como assim, gente? Sabe? Aí você vê como a pessoa tá fora do lugar, né? Exatamente. E aí não consegue nem constituir uma família, porque ela tá como mãe da mãe, né? Ela tá naquela de salvar a mãe, de proteger a mãe, né? E é legal dar um choque na pessoa, né? Que ela fala assim, mas não, porque a gente faz né? isso, né, Dani? A gente faz isso às vezes. E o que eu mais amei, né, quando eu fiz a formação de constelação, foi exatamente ter esse olhar, sabe? De dizer, opa, peraí, porque se a gente não se cuidar, a gente entra no lugar dos nossos pais, né? De pais dos nossos pais. Né? De achar que a gente tem mais experiência, que a gente sabe mais. E aí a gente se perde, porque vira uma confusão ali, né? Você sai totalmente do seu lugar, do seu propósito, e vira uma confusão ali, um emaranhamento gigante, né, na família. É muito importante a gente ter que na constelação essa encenação, né, que é feita ali, é muito legal que eles falam assim, não, tipo, acorda, né? Tipo, segue a tua vida. Tá fora de lugar. Exato.
E tem gente que tem dificuldade, na hora que eu ponho virado para o outro lado, de costa para os pais, né, de frente para a vida, fala assim, não, eu não consigo, ela é muito grande. Sabe? Olha assim, eu falei, não é à toa que a pessoa está vivendo esse momento de Sim. doença, porque ela está presa ali na morte na infância, né? Ela não tem capacidade de pegar a própria vida, quer ver aquilo como, não, ela é muito grande, eu não dou conta, sabe? Aham. Porque ela ainda está presa lá no outro papel dela, achando que tem Isso que é cuidar de muito pai e mãe. interessante. É muito interessante esse olhar. Eu É, lembro que a primeira constelação que eu fiz durante o tratamento oncológico, eu estava bem no período da minha formação e eu lembro que minha professora na época disse assim, eu tinha acabado de pegar, Dani, o laudo, né, o resultado comprovando que estava com câncer de mama. E uhum, aí, isso foi numa sexta-feira, no sábado, ela chegou pra gente na aula e disse assim: bom, hoje nós vamos fazer um exercício sobre a morte. Eu falei: pronto. Tudo que eu não quero é ter que olhar pra morte, né? Desandei a chorar. E aí ninguém entendia nada. E aí fui explicar o que tinha acontecido. Ela falou: mais um motivo pra gente olhar pra ela. é. Vamos fazer o exercício sobre a morte. E nós passamos um dia inteiro falando de morte, né? E ela fez uma meditação e ela dizia: agora vamos lá, imagine, se coloque num lugar, imagine você daqui com 1 ano de vida. E ela foi reduzindo, e quanto mais ela reduzia, mais desespero eu sentia, né? Uhum, Aí ela dizia assim: agora você só tem 1 dia de vida. Quais são as suas prioridades? Gente, aquele exercício fez uma diferença na minha vida gigantesca. Porque tirou tudo aquilo que não era prioridade e me deixou só com o essencial, né? uhum. E foi com esse essencial que eu passei o meu tratamento. Que Tipo, vamos lindo. lá, vamos tirar o que não precisa, né? E eu lembro que a gente finalizou isso no dia seguinte, nós fizemos uma constelação. Uhum. E fui olhar para o câncer, né? E olhar para a origem dele e aquilo tudo. E quando. E eu lembro que eu tive uma dificuldade absurda de olhar, sabe? Eu não queria. E ao mesmo tempo que eu não queria olhar para aquilo, eu também não queria sair daquilo, né? Porque foi o que você falou, quando coloca ali, né, o caminho, eu fugi do caminho também. Uhum. Né? Eu não queria olhar para a doença, mas também não queria olhar para o caminho. Fiquei naquele meio tempo. Quando eu finalizei o processo, eu falei para ela, eu falei, acho que se hoje eu fizesse uma constelação para olhar para ele de novo, eu era capaz de dar um abraço, um beijo, de ficar lá pendurada no pescoço dele agradecendo. Uhum. Aí ela falou, como assim? Eu falei, porque assim, foi um grande professor na minha vida, né? Uhum. Trouxe os desafios? Trouxe, mas Uhum. trouxe a superação, trouxe um ressignificar para mim, trouxe para mim o essencial, aquilo que de fato é importante para minha vida, reorganizou depois de ter bagunçado, né, a minha família, que primeiro bagunçou, depois ele veio É. organizando tudo, Mas faz parte, o né? processo terapêutico é assim, né? Tira tudo da caixa, joga pro alto e depois vai encaixando de novo. Exatamente, é quase igual arrumar armário, né? Você tira É, tudo, vai colocando só o que precisa, o que serve e o que é você assim. ainda, né? Eu acho isso muito bacana. Oi, Angélica! É, linda, Angélica. Saudade também, gente. Tô tempão sem fazer live aqui. Eu fiquei fora intencionalmente, né? Mas essa coisa de estar fora do lugar, uma coisa que me surgiu agora é que, tipo, quando a gente está no papel de pai, de mãe dos pais, a gente não consegue receber a vida que veio através deles, né? Por isso que é tão difícil olhar para essa vida e achar ela tão grande, porque a gente, tipo, tá antes dela ali, né? Tá o pai e a mãe, a gente quer estar por cima ali. Então, como a gente consegue receber algo que veio pra gente através deles, se a gente tá lá em cima, né, querendo dar Sim, vida para eles? É tudo tá contrário, né? tudo trocado, né? Tudo trocado. Então, não tem como a gente receber essa vida que chega pra gente através dos pais, né? Sabe o que eu percebo, Dani? A maioria das pessoas, quando eu faço o primeiro atendimento, né, no projeto, eu comecei agora a fazer uma pergunta que antes eu não fazia para as pessoas que chegam.
Uhum. E a resposta de todas é a mesma. Quando eu pergunto assim, você é uma pessoa que se doa muito? Que faz muito tudo por todo mundo? Todo mundo diz sim. Todo mundo diz sim. E isso começou a me intrigar. Eu falei, gente, todo mundo? Porque eu era assim, né? É uma dificuldade grande que a gente tem de receber. A gente Uhum. doa, 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 doa. E aí quando alguém diz assim, deixa eu fazer por você, você fala, não, tá tudo bem, eu aguento. Eu dou conta. Deixa que eu Uhum. faço, É. né? E isso eu percebi que não era só comigo, era com todos. Eu falo, gente, a gente precisa aprender a receber. E o câncer, ele vem nesse lugar também. Fazer Por receber. quê? De fazer receber, porque Te chega no obriga a receber. momento que você não tem o que doar. Você tá tão Ex- exausta é. que você só pode receber. E aí você se coloca nesse lugar, né? De ser É. cuidado, de se permitir ser amado, de se permitir ser cuidado, de Querendo ou não, dizer, você é colocado nesse lugar, né? Você se põe não, inconscientemente, o corpo te põe nesse lugar, né? O corpo é muito exatamente, sábio. O corpo é muito exatamente. sábio. Porque ele diz assim, meu amor, você não está entendendo isso da forma Exato. mais, né, mais clara, mais tranquila. Então vamos lá, vamos passar por um desafio maior para você entender que na vida precisa de equilíbrio, que o É. dar e receber precisa estar equilibrado, né? Não adianta a gente só doar ou a gente só receber, a gente precisa ter essa balança equilibrada. Uhum. E isso para mim ficou muito claro. A cada pessoa nova que entra no projeto e que eu pergunto, eu falo, gente, é isso. É equilibrar essa balança, sabe? É dizer, olha, até aqui eu dou conta, a partir de aqui eu preciso de ajuda, né? E entender que tá É. tudo bem, assim. É, e quando a gente olha, quando é câncer de mama, ovário, útero, é o feminino que está desequilibrado, né? Então é justamente esse desequilíbrio, está ali no feminino. O feminino está adoecido, né? E o dar, né, vem do feminino, mas ele tem que receber também, né? Tipo, tem que ter o balanço, não adoece. E o corpo mostra justamente nesses lugares, né? Que são a representação do feminino no corpo, Sim, né? os seios, né? Eu falo, a mama, ela tá muito ligada à nutrição, né? Né? É, e aí, quando você para pensar nisso, e não é a nutrição como as pessoas pensam, ah, eu tenho que amamentar. Não, também é a nutrição da amamentação, mas é a nutrição da vida, É. né? Como é Uhum. que você tem nutrido a sua vida? É. E isso Uhum. começou a me fazer pensar muito, sabe? Sobre tudo, Uhum. assim. É Uhum. como se a gente fizesse um balanço, né? Como é que eu tenho nutrido a minha vida? E a gente sabe que o útero, por exemplo, a gente guarda as memórias ali, né? As memórias da nossa gestação. Os ovários têm memórias muito mais antigas, Então, da né? gestação da Armazenadas mãe nele. até, né? Porque nós já estivemos no Exatamente. útero da avó, se a gente for olhar. Exatamente. Gente, isso é Então, mágico, né? é Quando eu olho para maravilhoso isso, eu quando fico você pensa arrepiada. Eu nisso. falo, gente, é lindo isso. A gente já teve no útero da nossa avó. Então, o que a avó passou na gestação da mãe, tipo, a gente está ali carregando também, né? Porque aquele Exatamente. óvulo que estava sendo desenvolvido no ovário da mãe, a gente estava ali já, de alguma forma, né? E a Exatamente. gente recebe toda essa energia, né? Exato. E já tem comprovação científica, né? Que a gente traz essas memórias no DNA, né? Já é comprovado cientificamente essas memórias de, né, emocionais e tudo vem no DNA da gente. Então, tipo, é uma coisa que realmente tem que ser olhada, a gente tem que levar a sério para isso, né? Tem que Exatamente. A gente tem que ter levar um isso a olhar mais sério. amoroso para o nosso feminino, É. né? É, eu falo, depois que eu comecei a olhar para isso, eu falo que assim é uma busca constante, né? É um Uhum. ressignificar constante, porque você está ali olhando para situações que foram passadas pela sua mãe, pela sua avó, né? E que reverberam no seu feminino, né? Às vezes a gente vem de uma família de mulheres muito fortes, né? E que tiveram ali que usar uma força muito maior,
para segurar a família, aquela coisa toda. E isso faz com que a gente também venha mais endurecida, né? Querendo dar conta do mundo, querendo resolver tudo. E é preciso ter esse cuidado, né? Esse olhar, assim. Falo que hoje, quando eu olho pros meus seios, pro meu útero, pro meu ovário, eu já olho num outro lugar, sabe? Num lugar, assim, de dizer, olha, realmente agora chegou o momento de fazer as pazes com tudo que aconteceu e vamos entender aqui essa dinâmica da melhor maneira para todos. Né? Vamos fazer essas pazes. Mas eu percebo a quantidade de pessoas que vêm dizendo que, mas eu não sei receber ajuda, eu não consigo me colocar num lugar de fragilidade, porque eu quero que as pessoas percebam que eu tô forte. E é uma cobrança, Dani, por ser forte muito, sabe? Por ser muito forte. É aquela coisa assim, eu não posso chorar. Eu escuto muito isso. Mas olha, eu nem choro. Eu nem chorei. Eu descobri, eu não chorei. Eu falei, então vamos ter que olhar pra isso. E quando você vai chorar, então? Falei, então vamos vai chorar quando? Porque vamos equilibrar essa água aí que tá dentro de você. Exato. Né? Porque, e isso acontece, né? Porque aconteceu comigo dessa forma. Eu lembro que eu peguei o diagnóstico, chorei, sei lá, 1 hora ali. E depois falei, pronto, Cris, vamos lá, né? E aí eu entrei num lugar de que eu também não queria chorar. Entende? Porque eu também, com todo o conhecimento que eu tinha, com toda a bagagem que eu tinha, eu também me perdi no processo. Porque eu entrei no momento que eu dizia assim, não, tem que ser firme, tem que não sei o quê, né? E aí eu fui amargando isso até entender que não, Cris, não tem nada. Tem que se permitir sentir. E aí você processo, se permite. Né? E aí fica muito mais fácil. Quando você solta, né, e diz assim, vamos sentir o que tiver que sentir, vamos olhar para onde tiver que olhar, aí dá um alívio. Aí eu acho que entra também o luto do corpo perfeito, né? O luto do corpo saudável, né? Que a gente acha que vai para sempre ali, ele tá, independente do que a gente faz com ele, olhando ou não para ele, cuidando ou não para ele, para ele física e emocional, né? A gente acha que ele vai estar ali sempre. E muda, né? E é um choque quando muda. E aí é que você tá rodando, achei que tinha caído. Não, tá aqui também tá rodando o seu. Eu acho que a minha conexão tá ruim. Agora voltou. Foi. E aí chega nesse momento que você recebe um diagnóstico de câncer, né? Tu chega assim, opa, o meu corpo não é mais aquele corpo, né? Agora eu tenho um outro corpo. Eu tenho que olhar de uma outra forma para esse corpo. Aquele corpo saudável que existia não está mais aqui. Né? Então é um luto também que tem que se fazer e se permitir viver esse luto. Né? Desse corpo saudável que não está ali mais. Que você vai ter que cuidar dele para que ele volte a ser saudável. Né? E mesmo quando ele voltar vai ser de uma outra forma. Não é mais aquele corpo de antes. É um outro corpo agora que passou por outras coisas. Né? Então, viver esses lutos, esses pequenos lutos que a gente vai atropelando durante a vida é muito importante. E é onde a gente não olha para eles, vem numa doença, né? No caso mais agressivo, num câncer, para fazer a gente parar e olhar para tudo isso. E olhar para isso, exatamente. Você estava aqui falando do corpo, eu estava lembrando, né? Eu falei, realmente, depois de um tratamento oncológico, nosso corpo não é mais o mesmo. E por N razões. Depois do diagnóstico, né? Com o diagnóstico ele já deixa de... Mas eu acho que só faz sentido, só fica real quando você precisa passar por alguma cirurgia, quando você precisa passar pelo tratamento em si. Aí é real, né? Aí você fala, pronto, agora é de verdade. Porque até então, quando você pega o diagnóstico, você sabe que tá ali, tá escrito, tá ali. Só que dentro de você tem algo que diz assim, mas e se não tiver? E se, né? Aí quando você começa o tratamento, exatamente.
Quando você começa o tratamento, você fala, pronto, agora é real. Agora, de fato, o negócio está acontecendo e como é que eu vou lidar com isso, né? Eu lembro que quando eu entrei no centro cirúrgico, antes de começar a quimioterapia, meu primeiro passo foi a cirurgia. Quando eu entrei no centro cirúrgico, o cirurgião que me atendeu falou assim, você sabe que a gente está entrando e eu não posso garantir o que vai acontecer lá dentro. Então, assim, você está entrando com 2 mamas e eu não sei como é que você vai sair dali. Então, assim, é né? Tipo, meu Deus, eu tô entrando e não sei nem como é que eu vou sair, né? Mexe muito, principalmente com o feminino, né? Que já tá ali tão castigado. Aí você fala, caramba, e agora? Né? Aí bate a vontade, Dani, de ter olhado pro feminino com outros olhos lá atrás, sabe? Por que eu não olhei diferente? Mas aí, ok, você sai do processo ali e você já vê que o seu corpo não é mais o mesmo. As cicatrizes vão fazer parte, né, da sua história. E eu lembro que eu olhava e falava, gente, é muita cicatriz, é muita coisa. E aí eu comecei a olhar para elas também com muito amor, sabe? Tipo assim, ok, o meu corpo hoje é esse, né? Eu não precisei fazer mastectomia, mas eu fiquei com muitas cicatrizes. Eu falei, o meu corpo hoje é esse, ele é lindo do jeito que é. Independente de tudo, ele tem uma história linda, né? E aí você vai ressignificando as cicatrizes, né? Aí eu precisei colocar catéter. A cicatriz foi super aqui em cima, super aparente, né? Onde eu chegava, as pessoas me perguntavam, e essa cicatriz? Eu olhava e falava, gente, faz parte da minha história. Essa é uma das muitas que eu tenho. Eu falei, tá tudo certo. Né? Aí eu escutava, mas você vai usar blusa de alcinha com essa cicatriz? Eu falei, claro que vou, porque ela faz parte de mim. Por que não, né? Falei, por que não? A pergunta é por que não? Né? E aí as pessoas começam a ver que você também vai ressignificando isso, né? Porque a gente vai ter que conviver com isso pela vida toda. Então que seja de uma forma mais suave, seja de uma forma mais leve, né? Vivendo esse luto, como você disse, que é importantíssimo a gente entender, né? Eu me despedi de um peso e cheguei num outro, assim, que eu nunca imaginei chegar na vida, né? E eu olhei para isso e falei, tá, e agora? Vamos fazer uma coisa de cada vez? Né? Porque eu entendi que a gente precisava fazer uma coisa de cada vez. Primeiro você foca no tratamento. Resolveu essa parte? Aí você vai cuidar da alimentação, aí você vai fazer as coisas, vai fazer uma atividade física, porque você vai estar se sentindo mais disposta. Porque fazer isso durante o tratamento pode também te frustrar. A coisa de priorizar, né? Igual você falou, de reconhecer o que é importante naquele momento. E isso é importante não só, né, no tratamento oncológico, mas no dia a dia a gente conseguir olhar para isso, né? O que é importante para mim agora, para a gente não acabar se sobrecarregando, se sufocando, se botando uma montanha de coisa em cima de prioridades, né? Tipo, prioridade é uma, né? Uma. Exatamente. E faz muita diferença, né? Quando você vai por partes, por etapas. Primeiro eu vou olhar para isso. Né? Eu dizia para todo mundo, mas você precisa emagrecer. Eu dizia, meu amor, primeiro eu preciso terminar a quimioterapia. E para não ficar enjoada, eu como de hora em hora. E se comer de hora em hora me engorda junto com todos esses remédios, eu vou ficar gorda. E tá tudo bem. E aí entrei nesse processo, né? Engordei muito. Depois, né? Engordei muito. Falei, ok, tá tudo certo. Né? Engordei muito, mas não tive tanto enjoo. Engordei muito, mas estou aqui inteira. E tá tudo bem. Aí você começa a ir, sabe, passinho por passinho. E você vai reorganizando, né? A vida, vai mudando a alimentação. E aí você começa a entender que a alimentação ela precisa ser não só para você ficar no peso ideal, né, mas para nutrir seu corpo.
E eu lembrei muito de você esses dias quando eu mudei a minha alimentação, né? Porque depois da nossa primeira live eu já comecei a olhar para a alimentação de uma outra forma. Que eu Que lembro que a lindo. gente falou ali bastante da alimentação. Uhum. E eu comecei já a olhar diferente. E aí, há um tempo atrás, eu comecei a escutar, sabe, um chamado? Tipo assim, olha aí, você teve uma segunda chance e tá fazendo o que com ela? Né? E aí eu comecei a entender que era a hora de cuidar do meu corpo da forma que ele merecia. Que lindo. E fui mudando tudo. Um dia de cada vez, sem cobrança, né? No seu Porque eu acho que tempo. isso é o mais importante. É você não Uhum. se cobrar um resultado assim para ontem, né? Uhum. É pensar, bom, eu estou comendo assim, a consequência é emagrecer? Mas a prioridade é ganhar saúde, né? E aí você vai num passinho. E eu falei, gente, a Dani precisa fazer uma live a gente falando de alimentação de novo, porque Fazemos, assim, eu Dani, amo. como a minha vida mudou depois de escutar você. Ai, que lindo. Muito, muito, muito. Foi lindo, assim, eu falo isso para as meninas do projeto o tempo todo. Eu falo, gente, um dia de cada vez. Porque elas chegam, porque eu tô engordando, porque eu tô ansiosa. Eu falei, calma, respira, termina o tratamento, foca nele, e depois a gente vai um dia de cada vez até chegar onde precisa. Uhum. Né? Não aguenta uma hora de caminhada, faz 30 minutos, não É, aguenta isso, faz aquilo, sabe? Vai assim, de pouquinho, um passinho de cada vez que você vai chegar onde exato. precisa. É ver a prioridade, não sobrecarregar o mental, o emocional, né? Ver o que o seu corpo ser parceira de si mesmo, né? Olhar o que você acolher ali, né? O que você está sentindo e não uma coisa de estar cobrando, né? É ser realmente parceira de si. E aí você me Exato. lembrou agora do depois da minha segunda gravidez, tipo, eu tinha um filho de 5 anos, e aí nasceu o Francisco, né? Eu na Alemanha, não tenho ninguém aqui, é eu e marido, né? Tá todo mundo no Brasil. E aí eu falei, o quê? Tô nem aí pra minha barriga. Eu falei, eu tenho 2 crianças pequenas pra dar conta, né? Eu vou me preocupar. E aí um dia uma mãe na escolinha do meu filho chegou assim, você está grávida de novo? Eu falei, não, o bebê tem 4 meses. Ela, por isso! Eu fiquei assim, assustada, porque com um filho de 4 meses você é grávida. Aí eu olhei pra cara dela, eu falei, eu não tô preocupada em emagrecer agora, voltar pro meu peso. E se eu tivesse grávida? Sabe? Eu Bom, olhei né? pra cara dela, tipo, mas não era a minha prioridade. Ali eu falei, eu tinha que dar conta de 2 crianças pequenas, né? Eu falei, gente, eu tinha que me preocupar em comer, conseguir comer, porque com crianças pequenas a gente não consegue comer, né? Tipo, então se eu tô comendo, Tá tá tudo bom. bem. Se as Tô crianças estão conseguindo comer, tô bem, conseguindo dormir, eu já tô no lucro. feliz da vida, né? Banho é luxo, banho vira artigo de Banha luxo luz. nesse Lavar a momento. cabeça, então, é quase ganhar na Esquece, Mega Sena ali. sabe? Aí veio o outro assim, eu fiquei, mas que coisa, sabe? Tipo, não fez o menor sentido pra mim e porque não é prioridade mesmo, né? Tipo, não era importante pra mim naquele momento, né? Eu falei, meu corpo tá fazendo o que eu preciso, ele tá dando conta de fazer o que eu preciso nesse momento, que é né, dar conta de carregar toda essa bagunça que tá na minha cabeça com 2 crianças pequenas do outro lado do oceano, né? Minha mãe ficou comigo aqui uns 2 meses, mas ela estava aqui no parto dos dois, ela conseguiu estar aqui comigo e ficou o primeiro mês, né? Mas depois era eu, né? E aí eu vou Passei me por isso perguntar o tamanho também. da minha barriga. Eu vou me preocupar com o tamanho da minha barriga, sabe? Qual o número que eu tô vestindo? Dane-se a Não, balança, sabe? exatamente, exatamente. Cara, E eu falo, né? Eu falo muito isso. O meu oncologista, e claro, ele tá no papel dele, né? Eu falei pra ele no período da quimio, eu falei assim, olha só, tá parecendo o meu obstetra. Cada vez que eu subia na balança, eu levava uma bronca, né? Aí ele começou a rir. Eu falei, você tem que entender uma coisa. Eu descobri que se eu comer de hora em hora, eu não sinto enjoo. Para eu não ficar enjoada, eu como de hora em hora.
Aí ele falou assim, mas Cris, eu falei, você já fez químio? Ele, não. Eu falei, então você não tem ideia do que eu tô falando. Exato. Eu falei, então deixa aqui que eu me entendi com o meu corpo e a gente vai seguir desse jeito. Depois eu você vejo o que eu acerta. faço. Exatamente. E aí, Dani, é claro que nem sempre a gente volta de imediato, né? Porque assim, você termina o processo, mas você também terminou ali, né? As químios, mas a sua cabeça, ela ainda está vivendo ali um turbilhão de coisas, né? E eu falo isso muito para as pessoas quando elas chegam para mim. Ah, mas você tem medo de fazer exame? Eu falei, claro que tenho. Como todo mundo. Falei, porque a gente, depois que tem um diagnóstico de câncer, a gente nunca mais pega um resultado de exame como antigamente. Nunca mais. Você chegou na semana de fazer exame, o coração já fica a 1000, né? Quando você pega o resultado, então, assim, é um mini infarto, né? A cada 6 meses, a cada 3 meses, depende do caso de cada um. Eu falo, gente, eu também passo por isso, né? A gente precisa ir organizando a cabeça. Dizendo assim, olha só, tudo bem ficar nervosa, tudo bem ficar ansiosa, só não pode deixar isso controlar a sua vida. Ter consciência do momento, né? E acolher isso. Eu não posso ficar nervosa 2 meses antes do exame, por exemplo. Né? Eu deixei de viver 2 meses preocupada com o exame. Mas ok, uma semana antes, um dia antes, eu tive insônia, tô ansiosa por conta do exame. Ok. Né? Acolhe isso, entende que faz parte, tá tudo bem. Exatamente. Agora, ficar 2 meses ali sofrendo por um exame que vai ter que fazer, você vai ter que fazer isso pro resto da vida, né? De 6 em 6 meses, a cada 1 ano, e vai ter que olhar para isso. Então vamos, né, respirar e dizer, vamos lá. E que pode ser que não dê nada. Tô fazendo a minha parte, né? Tô fazendo a minha parte. E o que apresentar ali, o que vier ali, eu vou ter que olhar para aquilo e aprender a lidar com aquilo de alguma forma, né? Nem sempre é a melhor, nem sempre é a mais fácil. Mas às vezes é a necessária ali para trazer uns ajustes, né? Exato. Para trazer o aprendizado que se precisa, né? Exatamente, porque quando a gente olha para isso, para tudo que passou, a gente diz, opa, eu aprendi a lidar melhor com essa situação, eu aprendi a lidar melhor com aquilo. Isso que me assustava muito, hoje já não me assusta mais, né? Eu falo que isso faz uma diferença muito grande. E eu percebo isso muito nas meninas depois dos atendimentos. Né, quando elas trazem para mim um feedback, eu fui atendida por fulano, gente, eu sou outra pessoa. Gente, eu consegui olhar para um lugar que eu nunca tinha olhado antes, como isso é perfeito, né? E isso me deixa imensamente feliz, porque eu falo, gente, é isso, né? É você oferecer para as pessoas a possibilidade delas olharem para a mesma situação com um novo olhar. Porque você vai olhar para mim. Exatamente, você vai olhar para o mesmo lugar. Só que você vai olhar de uma outra forma, né? E os benefícios disso são muito maravilhosos, assim. Quanto mais eu vejo isso acontecer, Dani, mais certa eu fico, sabe, de que esse é o caminho. Quando a gente fala, né, eu costumo dizer muito nos meus atendimentos, que a minha cura é a cura daquela pessoa e a cura dela é a minha cura. E eu falo que a cura de um é a cura de todos, né? E aí, quando você olha para isso, eu digo, gente, quando essa pessoa sai daqui, né, ressignificando esse pedacinho da vida dela, eu curei tanto em mim também, né? Parece que toma uma outra proporção, assim. A gente, nesse papel de curador, a gente tem esse presente, né? De poder olhar para as nossas feridas, até através da ferida do outro, e se curando nisso, né? Esse papel de curador cuidador, de curador, é realmente muito especial, é um presente. Muito, muito, muito. Porque você consegue olhar e dizer, nossa, como eu aprendi, né? Porque assim, a gente aprende muito a cada atendimento, a cada história que vem,
né? Muitas São vezes a gente histórias... escuta o que a gente precisava ouvir, né? Ou a gente fala o que a gente Exatamente. precisava ouvir, Na maioria né? das vezes, né? Eu falo, A gente fala, às vezes eu me pego falando, gente, isso é pra ela ou é pra mim? é, Né? Porque cabe perfeitamente quando a gente é. começa a escutar aquilo que a gente está dizendo. Mas o primeiro ouvido que escuta é o nosso, né? Pois é. Aí faz mais sentido ainda, né? Quando a gente fala, o primeiro ouvido é o nosso que escuta. Faz muito mais sentido. Muito mais Exato. sentido. Porque a gente tá ali falando e se escutando. E eu digo sempre, eu falo, gente, terapia é vida. É. Eu falei, às vezes o terapeuta não precisa nem abrir a boca. O simples fato de você falar para ele aquilo que você precisa faz com que você ressignifique isso, né? Que Já você vá se reorganiza. escutando e vai reorganizando esse movimento todo, né? Quantas vezes em terapia eu comecei a falar, opa, como é que eu não vi isso antes? É. Né? Ela não abriu a boca, ela ficou ali quietinha, mas eu mesmo já tinha feito todo... Falei, ai, Cris, que vacilo não ter olhado desse jeito. Né? O E a gente Freud que faz. falava, né, da cura através da fala, né? Pois é. Eu O acho Freud que. veio, o conceito dele veio através da cura, através da fala. Olha aí que maravilha. Muito bom isso, muito bom. Dani, eu não sei nem que horas são, porque hoje eu vim sem relógio. E eu também não tenho a menor ideia, não dá pra ver a hora aqui pelo celular. Deixa eu ver se eu consigo Não abrir o dá, computador né? aqui. Quer dizer. E não, mas a gente, Ah, ó, não! Eu tô aqui achando que a gente já cedo. tá. Não, vamos lá. Vamos continuar Tem batendo nem papo que 5 eu tô horas amando. ainda. 5 horas pra mim, né? Pra Ah, você pra aí seria mim meio-dia. ainda, Eu tô no ainda fuso não de chegou. 5 horas. Ah, é diferente, né? É isso É, mesmo. Cinco eu tô no horas. fuso de 5 horas, então pra mim aqui Ai, são 7 minutos para as 5. então Pra você estamos dentro meio-dia, né? do nosso prazo. Bora continuar falando que eu tô amando. Deixa eu Então vamos. aproveitar que você tá aqui e que eu falei que a sua fala na nossa live anterior sobre alimentação fez toda a diferença para mim, e eu tenho certeza que muitas das meninas que vão assistir essa live e que estão assistindo vão concordar comigo nesse sentido. Você tem aí de cabeça, a gente não combinou nada, mas você tem aí de cabeça, assim, uma dica bacana para aumentar a imunidade através de uma Imunidade, bem, é alimentação? tudo que eu tô fazendo agora, né? Porque eu tô, Então, igual eu bora falei, eu tô saindo dividir. do resfriado. Oi, eu fiquei, tô uma semana, fechei aí, eu fiquei realmente, me recolhi, né? De tipo, igual eu falei da parceria com o corpo, né? Eu falei que o meu corpo precisa nesse momento é recolhimento, muita água. E na imunidade eu trouxe o quê? Gengibre, cúrcuma, limão, né? Eu faço aguinha morna com limão de manhã, ponho cúrcuma em pó, chá de gengibre e vai cúrcuma na comida também, gengibre para comida. Eu acho que são dois assim presentes da natureza que a gente tem para a imunidade, e são anti-inflamatórios, ele tem muitos efeitos protetores para o nosso corpo, né? O gengibre também tem esse poder aí do anti-inflamatório, a cúrcuma eu sei que sim, mas o Sim, você vê que gengibre eles eu são não primos, sabia. né? Eles são primos, Ah, é? eles são duas raízes, têm o Aham. mesmo Sim, formato. eles se lembram, eles se parecem muito. Uhum. Eu lembro que eu cheguei a confundir uma vez. Exato, a cúrcuma ela é menorzinha, mais amarelada, a casca dela, ela é meio listradinha, né? Mas você vê que eles têm até o mesmo formato ali. Mesmo formato. É. Verdade, o gengibre é maravilhoso, né? Eu lembro que eu tomei muito, porque eu tomo muita água, Uhum. né? Esse é o meu normal, assim. O meu normal é muita água o dia inteiro. E durante a quimioterapia eu enjoei da água. Eu falei, gente, como é que eu que tomo muita água, que não vivo sem uma garrafa ali do lado, vou enjoar justo da água, né? E eu só Não. tomo água a temperatura ambiente, eu não gosto de água gelada. E aí eu falei, e agora? Eu tive que buscar alternativas. E aí eu comecei a ler e eu descobri que a água gelada
diminui o enjoo, que as gestantes usam muito, né? Chupam muito Uhum, picolé, usam muita água gelada. Eu falei, água saborizada. uhum. E eu dei para fazer água saborizada, era toda hora. Gengibre, limão, hortelã, até Hortelã. melancia eu coloquei na água para dar um sabor diferente. E aí eu Uhum. ia rever, todo dia eu ia variando a fruta que eu colocava ali, né? Mas o gengibre e o limão eram os meus preferidos, assim, para água saborizada. Então, e é simples de fazer, né? Sim, É só colocar ali na água e deixar um tempinho e ir consumindo. E o quanto isso também ajuda. Você acha que a água saborizada, né? Ela não é ali o gengibre triturado, nada daquilo. É só o item ali. Você acha que ela já surge uhum. Sim, porque mesmo sem o óleo do gengibre está se indo, as mistura substâncias na dele água? estão indo ali na água, né? O suco verde também é muito bom, né? No caso de paciente oncológico tem que tomar cuidado, né? Por causa de né, de ser orgânico, porque senão pode trazer mais problema para o corpo. Mas o Sim. suco verde ele consegue repor assim toda a sua carência nutricional, sabe? Porque é uma quantidade imensa de folha, né? A clorofila, né? O verde da clorofila ali, a molécula de clorofila é igual à do sangue, mas ela tem o magnésio no meio e o do sangue tem o ferro. Elas são uma combinação perfeita. Então, quem tem a possibilidade de suco verde, né, consegue ter acesso a folhas orgânicas, né? E nesse caso aqui seria muito interessante aprender sobre as punks, sobre as plantas alimentícias não convencionais, porque essas crescem no matinho ali do quintal e elas não têm nada de agrotóxico e tem muito mais nutriente do que a comprada na feira, porque ela não cresceu num ambiente que foi tratado. Tipo, ela cresceu, Você pode ter uma sabe? hortinha em casa. Dente de leão que nasce no mato. E pode fazer suco com ele também. Eu só usava dente de leão no chá. Não, você pode, a folha dele é muito amarga. Então, você Aham. pode comer na salada até. As mais novas, elas são menos amargas, mas eu de vez em Eu vou quando vou querer olhar. as novinhas, então. Mas eu pego assim, botar no suco, eu pego umas duas folhas e põe no suco, dá de boa, sabe? Não dá Aham. diferença. Agora, se você, só suco de. Só o dente de leão é aquilo um amargo, assim, que o fígado fica feliz, né? Só Porque o fígado, né? o fígado fica feliz da vida. E é bom para problemas do trato digestivo, né? Quem tem algum problema no fígado, o suco do dente de leão, comer a folha do dente de leão é maravilhoso. Pronto, é Ele esse. tem o sistema hepático, para o sistema hepático, ele é maravilhoso. Assim. Até porque uma das consequências, né, da quimioterapia e também depois os bloqueadores hormonais que a gente acaba fazendo uso, é que eles, através, né, desse excesso de medicamento, a gente acaba desenvolvendo uma esteatose É. medicamentosa, Olha só, né? o dente de leão tá aí no mato, ó, em todo canto tem dente de leão. Você pode comer, dá para comer a flor, a folha, né? Só vai devagar, porque como eu disse, é amarga. Né? Mas Aham. quem picar, às vezes picar ela pequenininha, misturar no meio da salada, assim, aí o amargo vai se dissolvendo ali no meio, né? Ou Colocar botar umas num folhas no. caldinho de repente. É, pode comer, Olha vai de que eu boa. amei. Sabe? Aí. Isso é uma coisa que está na minha lista, sabe? Aprender sobre plantas alimentícias não convencionais para trazer mais para minha alimentação. Conhecer, porque tem um monte aí que a gente acha que é mato, né? Exatamente, Mas exatamente. não, é comida, sabe? E aí a gente troca aquelas lá da feira que muitas vezes elas já foram tão modificadas, igual a alface, acho que a alface, e agora não vou lembrar qual alface. Tem uma alface que ela foi tão modificada que ela é praticamente só água e fibra agora, sabe? Gente. Exato. Por E aí causa não dessa traz coisa de durar benefício, né? mais, para Uhum. durar mais, sabe? Tudo isso, assim, aí você acha, tô comendo folha, tá? Você tá comendo,
Tem água, tem fibra, tem seu benefício também, mas nutriente não tá vindo, sabe? Olha. Tem a clorofila. E aí, se você pega as alimentícias não convencionais, você tem de graça, em todo canto, Não, eu sabe? E gostei tem mais muito disso, mais que em qualquer lugar nutriente. ela pega. Exato. E Porque. normalmente, Cris, olha só, o que você precisa vai nascer no teu quintal. Essa Ó. conexão que tem, assim, quem é mais da alimentação viva, que trabalha diretamente com isso, fala que aonde você pisa, nasce o que você precisa. Então, no Gente, que gramadinho lindo. ali do quintal, o seu corpo tem a troca energética e ele vai te dar exatamente a planta que você precisa, que o seu corpo está precisando naquele momento. Sabe? Maravilha. Então, se você andar por aí e ver assim, a planta que chamou atenção, até na feira, sabe? Às vezes uma planta assim, te chamou atenção, é essa que teu corpo precisa. Pode ser uma planta que você nunca comeu, Nunca. Olha. mas comigo aconteceu com salsão. Eu nunca tinha comido salsão na vida, não sabia Aham. que gosto aquilo tinha. E aí eu tô olhando, parei, eu gosto de admirar as folhas, os legumes, né, as folhas na bancada assim do mercado, né? Aqui a gente tem o privilégio de ter um supermercado que é 100% orgânico. Então, Maravilha. tudo, os grãos, tudo é orgânico, sabe? E aí eu tava parada olhando ali, né, vendo da estação, aí o salsão, sabe quando você vê fluorescente assim na sua frente? Parece. Falei, gente, eu falei, vou levar isso, vou fazer suco com isso. Só ele, vou tomar só ele no suco. Né? Bem aquela coisa, levei. Aham. Né? No começo eu botava assim 2 folhas do salsão e bebia, achava aquilo amargo, Ele é né? amargo. Eu não, nunca. Agora eu faço um inteiro de manhã, bebo um copo daquilo de boa, sabe? Hoje de manhã foi. Eu botei no. Fiz até no Stories. Eu lavo ele, né? Corto aquela a basezinha, lavo ele e bati hoje com gengibre. Hoje foi gengibre também, por causa do resfriado. Aí botei ele em gengibre e tomo de boa o copão ali. E tem o amargo também, o fígado fica feliz com o amargo também. Né? Ajuda a limpar o corpo, porque o fígado tem essa função de limpeza, né? E E é ele, assim com ele salsão. substitui o café da manhã, por exemplo. Ou não Eu gosto de tomar em substitui? jejum. Não, depois eu como uma Entendi. coisa quentinha, assim, mas a primeira Aham. coisa, sabe? E depois eu fui ler sobre o salsão, ele tem de tudo ali dentro. Tudo. Como eu falei, Aí a folha pronto, já vou verde sair daqui tendo que ir atrás de um salsão para tem de experimentar. tudo. Tem gente que tem médicos que indicam ele como medicamento mesmo, sabe? Para limpeza do corpo. E você tomando em Aham. jejum, o seu corpo absorve direto aqueles nutrientes. Né? Eu bato ele no liquidificador, coo para tirar a fibra, então é só o líquido. O corpo absorve aquilo direto, porque ele não tem que processar fibra nem nada, e não tem nada no estômago. Então foi, né? É Aí você ali tá. um Exato. presentão pro É quase estômago. que instantâneo, sabe? Aí eu gosto de fazer assim, tomar de manhã o suco verde, né? No caso, o salsão que eu fiz hoje com gengibre. Aí eu espero uma meia hora, aí eu tomo um chazinho. Um chá não, um chá pode até que ser antes, porque o chá também não pesa, Não né? Mas tomar um interfere. leite vegetal, né? Aí tomo uma outra coisa, como alguma coisa, mas dou essa meia hora para o corpo realmente fazer, tirar, Absorver tudo aquilo. absorver tudo aquilo, aquele presentão que ele ganhou, sabe? Gente, e pode tomar todo dia, né, Dani? Não tem Pode. contraindicação para suco Mais de verde, uma vez né? por dia, não. Você pode tomar todo dia, quantas vezes por dia você quiser. Que Eu fiz jejum maravilha. só de suco, né, já. Eu Fiz lembro duas disso. vezes. Fiz 2 vezes, né? Eu fiquei Então aqui eu tomava. sofrendo, acompanhando. Eu senti fome por você. Não Mas dá fome. o corpo vai, né? Vai Não dá fome porque acostumando, é né, Fernanda? muito, sabe? É muito suco e você tá recebendo nutriente. Ai, Porque o que mas o dá, às vezes, mastigar, o mastigar não faz uma falta gigante? às vezes o mastigar. Aí na hora do almoço ela liberava uma sopinha batida, assim, uma sopinha líquida, Aham. sabe? Mas sem muita fibra, assim, pra gente ter essa sensação. Mas a ideia era justamente ficar essa uma semana sem mastigar, né? Justamente tirar, porque é um vício. O mastigar acaba sendo um vício do corpo, né? E eu Gente, fiz é duas verdade, vezes né? já. É, É verdade, a gente ficar ali mastigando. É, faz quando sentido, você por tá isso que eu só nervosa, gosto você de faz o quê? chiclete. Você tá nervosa, você faz o quê? Você come, né?
Ficou com É, fome ou não? Porque tem que estar roendo uma exatamente, parece, coisa. exato, parece um ratinho. Eu não tinha parado pra pensar É, nisso. é. E eu Eu faço acompanhei seu jejum. foi com a doutora Amaranta as 2 vezes. Eu tinha muita vontade de fazer esse jejum. Eu falei, mas sozinha eu não vou fazer. Porque, apesar de ter conhecimento sobre alimentação, eu não sou médica, né? Então, se der algum revertério, eu não quero estar sozinha aí, né? Falta informação. E Sim. aí, ano passado, eu fiz em junho do ano passado. E aí eu falei que ia fazer, o marido resolveu entrar junto, E ele o foi que até o facilitou a final? vida. Foi, Olha. fez junto comigo. E aí a gente come a cada 2 horas, na verdade, a gente bebe a cada 2 horas, né? Acaba que você. São 5 refeições, porque tem o jejum intermitente aí também, a cada 2 horas. Chega uma hora que você cansa, sabe? Você fala, gente, não aguento mais isso. Mas não, você cansa de comer ali, porque é toda hora bebendo, 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 porque você Aham. não é um copo que você faz, sabe? É tipo assim, ela pode fazer 1 litro por vez. E você vai Ah, bebendo durante essas 2 horas, né? Você não entendi. precisa beber tudo de uma vez só. Você tem E às duas vezes, horas pra terminar aquilo, já tá na hora de fazer outro, né? Igual amamentar. Você exato, terminou de a criança dormiu, já isso tá na hora de cansa. começar. Essa parte cansa um pouco, a não ser que você faça um montão, mas aí acaba perdendo um pouco de nutriente. Mas essa coisa de bate e coa, como diz o pessoal, gente, não aguento mais se bater e coar de suco, Imagino. sabe? Mas é assim uma experiência fantástica. E você não sente fraqueza, né? Porque o nutriente está vindo, o seu corpo está sendo abastecido de Uhum. nutriente, né? O que sente falta mesmo é o mastigar. Mas de resto, o seu estômago está sendo preenchido de líquido, né? Então tem aquela sensação de coisa, os nutrientes estão ali em Saciedade. abundância, sabe? Aham. Os nutrientes estão em abundância para você. Uma coisa que ela botou pra gente foi o leite de alpiste para a parte de proteína. Olha, é a cara assim, alpiste germinado, Achei interessante isso. porque o alpiste, o leite de alpiste tem a proteína comparável à albumina do ovo. Ela substitui, então, a Aí, proteína como do. a gente não estava comendo nenhuma proteína assim vegetal, porque a gente tirou tudo, Uhum. e aí ela indicou assim da gente pegar e fazer o leite de alpiste germinado, né, para fazer essa ter a necessidade proteica suprida também. E aqui Que pra gente é super difícil achar alpiste, porque ele já vende a comida de passarinho misturada. tudo misturado. Aí no caso pra gente ela falou para substituir pelo leite de coco, mas é natural, né? Comprar o coco e fazer o leite, não usar o pronto, porque aí É tem porque esse química, pronto né? vem cheio de química, né, Dani? Mesmo que a gente compra sendo orgânico, né, na latinha, sabe? Eu fico meio assim né? Num Entendi. processo que a gente está fazendo um processo né, de desintoxicação, de limpeza, mesmo se ele passou por algum processo industrial que eu não sei qual é, né? Lá vem escrito na embalagem que é só coco, né? Coco e água, mas não Será, sei. né? É porque nem tudo eles são obrigados a botar, se a quantidade é pouca, né? Não é obrigado a botar na coisa. Aí eu Exatamente. fico meio. Eu uso esse leite da latinha, mas nesse momento não, sabe? Porque, tipo, é uma É coisa que de você tava num limpeza do propósito corpo. de limpeza, né? Não era esse, né, o propósito da coisa. Aham. Mas aí, nesse caso, eu até uso. Quando eu vou no Brasil, eu compro, porque coco aí a gente acha muito fácil, Em né? abundância. Ai, eu vou feliz da vida no mercado pegar os cocos para fazer leite. E o pessoal ainda Aham. tem a cara de pau de perguntar se quer que abra o coco. Eu falei, você tá maluca? Tipo, e a água do coco, E né? a água? A melhor parte do coco pra mim é a água. Eu amo água de coco. Eu lembro a menina do caixa, quer que abra? Eu falei, como assim? Mas e a água? Ela, mas é que tem gente que não gosta de abrir. Eu falei, não, eu quero ele inteiro. Ela falou, quero a água. Quero A ele água vai todo. pro leite junto, né? E a água de coco também é um presente, assim, né? Para a parte imunológica e nutricional, a água de coco é É muito bom, né? maravilhosa. Eu também. Ela tem muito mineral, muito aminoácido. Mas aí eu gosto, isso sou eu, né? Eu gosto mais da água no coco do que a água que a gente compra aí de caixinha, de vidrinho.
É porque também passou por Enfim, processo, né? O mais certo é a do exatamente. coco. Eles falam que é a mesma coisa, mas teve, tipo, ela passou por um Mas processo de até o sabor muda. pasteurização. Porque ela foi pasteurizada, né? Aí mata nutriente, e depois eles põem de novo o nutriente. Porque não tem Pois como é, vender uma coisa 100% numa garrafinha e ela durar meses, sabe? não tem, não dá. Fora Tem que da ser, embalagem natural, ela não dura. não Não tem dura. Se não jeito. tiver conservante, não adianta, né? Pelo menos a pasteurização, que é aquela. Eles aquecem muito, né? E acaba que no aquecer perde, né? Coisa. Porque tem que aquecer a um nível muito alto, né? E aí perdeu o nutriente. Então, o quanto, se tiver a possibilidade de comprar ali fresquinho, né? Na medida do possível, é a melhor coisa. O corpo agradece, a saúde agradece. Ai, que A maravilha. natureza agradece, porque aí é menos embalagem que está indo por aí também, né? Fica todo mundo feliz. Fica todo mundo feliz, é bem isso. Eu tava falando esses dias, eu falei, gente, eu nunca imaginei. Porque assim, você tava falando hoje, eu não lembro se aqui na live ou se foi nos seus stories, mas eu escutei você falando, né, do comer, não é do comer consciente, não, mas de ter consciência daquilo que você traz, né, de alimento ali. E Uhum, eu comecei a olhar muito para isso, né? Esses dias eu falei, uhum, nossa, vontade de comer uma besteira. Aí depois eu parei, pensei, falei, gente, mas meu corpo tá tão feliz. Porque eu senti, Dani, de verdade, é, o meu corpo num outro nível, sabe? Não uhum. sei se é energético, se era físico, mas assim, eu senti uma diferença nele absurda, sabe? Quando eu comecei a escolher melhor os produtos que eu Muda, ingeri. Muda muda. completamente. Por mais que às vezes eu tenha, sim, vontade de comer uma coisa ou outra que não faz parte daquilo que eu me dispus, e às vezes eu como, porque o que eu disse, a gente não pode ter. é, Eu não gosto de nada que seja proibido, sabe? Uhum, Não uhum, pode isso, que aí eu vou uhum, querer uhum. mesmo. É, Então, assim, eu me permito quando sinto vontade uhum, de comer alguma coisa. Mas eu percebo que eu estou num processo diferente, né? legal. Porque antes, toda vez que eu me permitia comer uma coisa diferente, eu já embalava naquilo e esquecia o propósito. Dessa vez eu Uhum, até me permito, mas eu volto e falo, gente, seu corpo está tão feliz, né? Você tá comendo um verdinho tão gostoso aqui e você vai, né? Vai se reeducando. Porque eu falei, eu preciso colocar para dentro de mim, para dentro do meu corpo, aquilo que faz bem a ele, né? Não adianta eu ficar aqui comendo só o que é gostosinho, se eu não uhum, colocar nada que seja assim importante, né, para o meu corpo se nutrir de forma saudável. uhum. Aí eu falei, gente, eu acho que é esse olhar, né? Isso aqui. Você falou, acho que vem de uma consciência emocional também. Porque eu já me peguei, assim, às vezes à noite, tarde, eu não tenho o hábito mais de comer à noite, e às vezes que eu como, eu acordo no dia seguinte, o meu fígado reclamando, sabe? O fígado Aham. logo dá. E aí teve uma vez eu tô assim, ai, com vontade de tomar um cacauzinho quente, sabe? E aí depois eu olhei assim, mas não tô com fome. Aí eu fui olhar, tipo, é meu corpo ou é meu emocional pedindo esse cacau? Será que um chazinho não vai? Sabe? E aquilo assim, o porquê? O porquê de eu estar querendo isso agora? É realmente o meu corpo? Porque um quentinho pode ser um chá. Não precisa ser um chocolate com leite, né? Que vem com gordura ali. Eu uso o Uhum. leite de amêndoa. Né? O chazinho dá esse quentinho. Né? Mas aí tinha o emocional ali, querendo aquela lembrança da infância do. Né? Não era nem cacau, era o Nescau com mais açúcar Quero ainda, né? Nescau, é puro açúcar, né? Eu não Não, e ainda consigo botava tomar. açúcar. Não, era o Eu não Nescau consigo. e ainda botava açúcar. Era um horror. Aí a pessoa hoje toma leite, cacau sem açúcar, imagina. Olha aí. Muda, eu não consigo mais aquele doce. Mas aí eu fui aquilo, tipo, era mais. Era o emocional, sabe, pedindo, não era o meu corpo pedindo aquilo. E aí eu tomei o meu Exatamente. chazinho, quentinho ali, e de boa, sabe? E Ficou tudo foi. bem, né? Mas tem vezes Eu também que eu acho que acho é que esse olhar, né? mas tem vezes também eu tô assim, eu tô cansada, eu tô precisando realmente de uma comida emocional e como.
sabe? Claro que eu não como um montão, porque aí eu como um pedacinho de chocolate me bastou. Mas aí eu como. É um chocolate 85%, né? Orgânico. E eu não enfio. Tem a coisa de eu comer consciente. É legal o exercício para fazer, né? Ah, Você então comer ensina, porque é esse um eu preciso. pedacinho. Você pega Ah, um pedacinho do chocolate, morde fica um 3 pedacinho horas ali. e deixa na boca derreter, sem mastigar ele. É uma. Vou experimentar. Porque, É. gente, né? Aquilo que a E gente aí você toma come, que consciência. gosta, a gente quer É. comer, 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 comer. E às vezes você come mais do que comeria, né? Uhum. Justamente porque você faz tudo muito rápido. É o Eu comer falo que é a emocional. presença, né, Dani, que é É, importante. exato, porque aí Comer você com entra no comer presença. emocional. E aí, isso você botar na boca ali, tipo, o sabor do chocolate vai estar ali, e às vezes você vai comer um pedacinho pequeno, já vai bastar, vai suprir a sua necessidade, porque você já estava com aquele o tempo na boca, né? Aham. E aí eu Porque fico, eu no outro dia penso, ontem eu peguei um quadradinho, hoje de manhã tinha mais da metade do quadrado, sabe, do chocolate, porque, tipo, foi. Era o é, docinho que precisava. exato. Ai, minha dentista! Oi, Eliane, saudade! Quero tanto um dentista, Eliane. Tu não tem noção nesse tempo de pandemia. Porque eu vou pro Brasil, aí todo mundo vai lá tratar o dente, né? Aham. É que aí aqui na Alemanha é um desafio achar dentista, gente, preciso dizer. Ai, tô com a saudade do triplicado, Eliane. A última que a gente foi, porque tem parte do sistema do tratamento dentário que o plano de saúde cobre, tipo limpeza, né? Você pode fazer uma a cada 6 meses. E aí, a Uhum. última dentista que a gente foi, ela ficava assim, mas isso o plano cobre. Isso o plano cobre. Eu falei, dane que o plano cobre. Eu não vou fazer só porque o plano cobre, sabe? Aí queria enfiar tudo. Ai, eu quero a Eliane. Dentista é isso. Dentista é isso. É, eu É. falo que é um caso de amor, né? Ai, que linda. Mas para as crianças, então, sabe? Ai. E aí, voltando do chocolate. E aí, eu pego e faço esse exercício, né? E o Márcio, meu marido, no outro dia me lembrou que quando a gente namorava ainda, eu já tinha esse hábito de pegar, porque tem o chocolate o diamante negro. Aham. Porque eu botava na boca, eu gostava de sentir os pedacinhos de açúcar que fica no final. Então eu pegava e Sei. comia só um pedacinho, porque eu botava ali e ficava horas com aquilo dentro da boca. Só para Olha poder aí. sentir o do finalzinho. E o Márcio falou que não conseguia. Ele assim, como é que tu consegue fazer isso? Como é que tu consegue? Porque quando ele devorava tudo, e hoje também, sabe? Aí eu comia, mordia o pedacinho, a gente tá comendo chocolate, né? Eu pego o meu quadradinho, mordo o pedacinho e ponho lá no canto e tô lá, vendo televisão, fazendo o que for, com o meu pedacinho de chocolate na boca. Aí quando ele olha, ele, "Pô, ainda tem chocolate?" Eu falei, sim, pô. Aí se eu não cuido, ele come meu chocolate, mas tipo, dá o quadradinho, dá assim para 2 dias, sabe? Porque até mais. Gente, Porque põe ali. adorei isso. E isso é exercício do comida consciente, é exercício do comer consciente, sabe? Amei isso, Justamente de você amei. pegar e sentir a comida na boca, não só pegar e a coisa do comer por comer, mas você realmente ter presença, ter consciência do que você está comendo, né? Sentir a textura, sentir todo o sabor em si, porque se você depois parar para pensar, você vai ver que tem até um sabor diferente em cada momento que você está com aquilo na boca, sabe? É uma descoberta, assim, é realmente, e isso não só com Faz muita doce, diferença com tudo, né, mas com Dani? tudo, na hora do almoço, sabe? A comida que você está comendo, o cheiro, a textura de cada coisa que tem no seu prato, sabe? Você botar na boca e sentir aquilo, você vê que muda, o sabor muda, o paladar muda, porque você está Eu ali comecei a presente, observar isso. você está ali realmente presente com a sua comida, não está comendo pensando em 15 mil coisas que tem Que para fazer, né? porque eu falo que na vida a gente vai tanto no automático, né? É no automático para Uhum. tomar banho, é no automático para comer, é no automático para tudo. E aí eu tenho conseguido aos poucos e trabalhando isso dentro de mim, né? Cris, olha só, agora é a hora do almoço. E eu comecei a sentir o gosto da comida, o que não acontecia. É, Porque eu fazia tudo exato. tão rápido que a pessoa dizia assim, tá gostoso? E nem sei. Não Porque sabe eu nem não o que parava pra comeu. pensar, não sabia.
né? E Depois aí não a lembra nem pessoa, comeu. você sentiu o sabor disso? Eu falei, não, não senti. Tinha isso? Mas porque ia no automático, né? Hoje não. Hoje eu falo, não, peraí, vamos ser conscientes daquilo que a gente está fazendo. Vamos comer saboreando aquilo que você está comendo. Vamos olhar para aquela comida e trazer, né, todos os benefícios dela para dentro de você. Porque eu falo que isso faz muita diferença também, né? Comida não é só nutriente, né? A gente tem que lembrar disso. Comida não é só nutriente, ela não nutre só o corpo físico, né? Ela tem todo um significado emocional e social pra gente ali. Então, eu acho que tem que dar um outro lugar para a comida mesmo. Eu acho que ela tá muito, sei lá, foi muito terceirizado esse papel da comida, sabe? A pessoa só olha para a comida quando passa por um problema de saúde ou quer emagrecer, que aí começa a olhar até de uma forma errada para a comida, porque aí olha para a Fica comida muito radical em tudo, né? como se fosse o vilão da coisa, o culpado por ela ter engordado. E não é, Exatamente, não é. né? Não A é. A comida não se comida jogou dentro da boca dela e falou, vem! Não, não, exatamente. os pacotes de porcaria não foram sozinhos para o teu armário, né? Exatamente. Então, põe uma culpa na comida e no comer, né? O ato de comer passa a ser uma coisa dolorosa, é o contrário, ele está ali para ele Vai é trazer parte nossa, prazer, né? É né? prazer, é para ser uma coisa prazerosa. Isso eu lembro da pediatra do meu filho, porque foi bem traumático assim minha infância com a parte da alimentação, sabe? E aí, para os meus filhos, eu falei, não quero trazer esse peso para a alimentação. E aí, ele comia muito bem, e quando fez um aninho e pouco, caiu, parou de comer. E aí, eu peguei e virei para a pediatra, eu falei, ele não tá mais comendo, tem dia que ele quase não come, tipo, o que que eu faço, né? Tipo, é normal? E aí ela olhou para ele e assim, não, tá tudo bem, porque no primeiro ano a criança cresce muito, então ela come muito, porque é onde ela dá aquela explosão de crescimento. Quando entra no segundo ano, vai ter dia que ela vai falar assim, hoje, o corpo vai falar, hoje eu vou crescer, aí vai comer um montão. No outro dia vai falar, hoje eu não preciso crescer, aí vai comer menos. Mas comida tem que ser prazeroso, não é para ser nada dolorido, né? Eu falei, não, eu não quero de forma alguma. Era justamente para entender e saber o que eu posso fazer, sabe? Se tá tudo bem, o que eu posso fazer em relação a isso, né? Porque justamente para não entrar no que aconteceu comigo, né? Porque a minha infância eu sempre comi pouco, o meu irmão comia muito e minha mãe achava que eu tinha que comer igual meu irmão. Então foi uma coisa assim, não foi nada bonito, assim, sabe? A minha parte de alimentação de primeira infância, assim, minha mãe tinha, né, as preocupações dela, né, que toda mãe tem, e ela não tinha consciência de saber diferenciar que cada um é de um jeito, né? É um Depois desafio. Se ela, tivesse dois, ia enlouquecer. Porque com um só aqui, eu oro a alimentação. Pena. é, Pena de chorar. Eu falei, meu Deus, a pior hora do dia pra mim era a hora de dar comida. Porque não ia, né? Não ia, uhum, não ia, não uhum, ia, só vai besteira. Hoje uhum, ele já tá mais independente, então ele sente fome fora dos horários, ele vai lá e providencia. uhum, Mas eu tento, sabe? Eu falei, gente, vai chegar um dia que ele vai ter a consciência da alimentação certa, como dizia o meu pediatra, né? Não dele, o meu, tá comendo. Você tá comendo, então tá bom. O importante é não ficar sem comer. Senão a gente fica exato, louca em alguns momentos, né? E é, é isso que você falou, traz um trauma, né? Traz uhum. um. Então Eu tem todo um porquê comparar. dessa minha ligação com a alimentação também, né, gente? Olha Assim, aí. tem todo um porquê Tomara. também, né? Tomara que aqui também chegue uma hora que ele entenda aí o que é bacana, porque a alimentação é muito sério, né, Dani? Mas o peso Uhum. que se coloca em cima disso é Esse é o gigantesco. problema, exato. Ou ela E é isso afasta as pessoas, né? essa relação de amor e ódio que tem na alimentação, de uma hora um alimento ele é tudo de bom, noutra hora ele é o vilão. Esse jogo da indústria também, a indústria alimentícia tem um papel muito importante aí também. Por Sim. isso que eu digo que é muito importante para a gente se voltar para o natural, né? Uhum. Porque ali o que a mãe natureza deu tá tudo beleza.
né? A gente pegar os matinhos do quintal ali, que nasceu, né? Que isso o nosso corpo foi feito para isso, né? Acho que a gente está fazendo um revolução. caminho inverso agora, né? Eu sinto muito isso, assim. A gente saiu do natural e foi para o industrial, assim. E agora a impressão que eu tenho é que a gente está saindo desse consumismo todo, desse industrial todo, e a gente está começando a fazer o caminho de volta, sabe? Eu vejo o esse meu corpo movimento precisa, também. o que é importante para o meu corpo. E aí você já começa a sair do industrializado e procurar o chazinho, e procurar o suco, né? Eu tenho sentido isso muito forte, assim, né? As pessoas buscando o caminho de casa. Eu falo que é o caminho de casa porque a gente veio disso. Se a gente for ver os nossos Exato. avós, né? A alimentação deles era muito mais saudável. Eles tinham ali muito mais saúde, né? Do que se tem hoje, com muito menos recurso. Exato. Porque a ciência não era tão evoluída, né? Então, alguns problemas de saúde se descobria já no momento que não tinha mais o que fazer. Mas se eles tivessem, naquela época, uma ciência evoluída como a gente tem hoje, 100 anos era pouco. Né? É a revolução, essa industrial, né, esse mundo da industrialização da alimentação, ela tem 50 anos, tipo, é recente, né, pouco mais disso. O nosso corpo não teve tempo para se adaptar a isso tudo, né? Então, cada corpo vai reagir de um jeito com esse monte de química que é colocado dentro da comida, né? Tem uns que tá tudo bem, vai conseguir botar para fora, e tem uns que é um câncer, é um problema cardíaco, né, problema de estômago, né, o intestino também, o fígado. A gente vê todo mundo com gordura no fígado. Fala assim, é normal. Fala, não é normal, gente. Eu nunca vi tanta gente com gordura no fígado como eu vejo hoje. Eu, inclusive, sou uma delas. E vou confessar que foi o fígado que me fez repensar minha alimentação. Porque eu vou fazer o exame dele esse mês. Eu falei, ai, Cris, você precisa começar a olhar para ele com mais amor. Né? Ele é tão importante na sua vida. Falei, vamos olhar para ele com mais carinho, com mais amor. E foi o fígado, não foi o peso, não, gente. Porque o peso, claro que quando você vai melhorando a alimentação e vai emagrecendo, é muito legal, muito legal. Mas foi o olhar para o fígado, sabe? Que eu comecei a separar os exames que eu tinha que levar no próximo exame. Eu falei, opa, vamos olhar para isso. E aí você começa a, de fato, né, ter um olhar mais cuidadoso para o seu corpo. Do que eu quero nutrir, né? O fígado é esse excesso de açúcar ultra refinado que é colocado. Tem 15 mil tipos de açúcar, né, que eles colocam nas bebidas industrializadas, né, refrigerantes e comida em geral. E isso tudo fica essa gordura do fígado. Acaba que o fígado não dá conta, né, de cuidar dessa glucose toda que vai para o corpo e acaba armazenando em forma de gordura ali. Né? E aí eu lembro que o meu pai teve uma época que estava com gordura no fígado, e aí comentou com o pessoal lá da cozinha que ele trabalha, e aí falaram assim, mas isso todo mundo tem. Eu falei, gente, mas não é comum. Tipo, pode estar normalizou assim, mas não é normal o fígado ter gordura. Ele é feito para ficar sem gordura. Sabe? Se isso é uma doença, então, assim, social, é coletivo o negócio, sabe? Não é normal isso. Qualquer disfunção do corpo, comeu, sentiu dor no estômago, sentiu cansaço. Gente, isso não é normal. Sabe? Mas eu sempre como tal coisa e fico cansada. Então, para de comer. Seu corpo está dizendo que não é bom para ele. Exatamente. Sabe? Você começa a observar melhor, né, Dani? Porque a comida é para nutrir, é para te dar energia, não é para te tirar energia. Se tá tirando energia, não tá bom o negócio. Tem alguma Se tá trazendo disfunção, o teu corpo tá dizendo que aquilo não é legal para ele. Pode fazer bem pro outro, pra vizinha, né, para sei lá quem, mas pro seu corpo não. Cada é o seu corpo tem a sua forma, né? Cada um tem uma necessidade. Exatamente.
né? Cada pessoa tem a sua necessidade, e mesmo aquelas que fazem o mesmo, sei lá, trabalham, fazem a mesma coisa, assim, o corpo, cada um vai funcionar de um jeito, vai precisar de uma coisa diferente, né? Exato. E a Então, gente tem que escutar o nosso corpo, né? E a partir desse momento a gente vai escolhendo o melhor aquilo uhum, que vai trazer para dentro dele. Eu acho que é, isso é fundamental aqui. é a Angélica falando que o marido saboreia e ela não, come tudo. Então, Olha ó, aí, vamos aprender um pouquinho com o marido aí, ó. tá vendo? Eu vou fazer o teste. É, Essa nas semana, primeiras se eu for vezes, comer um chocolate, eu é, vou, eu vou mas vai chegar experimentar vezes dessa que vai, forma. às vezes vai esquecer, vai dar aquela mordida, mas é É treinamento mesmo, exercício, né? né? É É exercício. treino. Igual você É aprendeu o exercício. contrário, igual você aprendeu a mastigar por causa de tudo, agora você vai aprender o contrário, né? Pois é, exatamente isso. Dani, eu amei bater papo com você. Ah, eu sempre Amei, amo amei, conversar amei. Amei as contigo. dicas. E a gente vai ter que marcar outros papos para você trazer um monte de dicas assim bacana, porque eu acho que é super válido, Uhum. né? Essa questão da alimentação, essa questão de um olhar mais consciente, é muito maravilhoso, assim. Tenho certeza que as meninas vão amar, né? Que as pessoas vão gostar muito quando vierem assistir essa live e vão tirar ali, né, desse bate-papo várias dicas que vão ser importantes. Eu já estou saindo com várias. Vou experimentar o chocolate saboreando e o dente de leão que eu vou trazer para a vida. Né? O salsão Esse também vou vai. experimentar. O meu próximo curso, formação, vai ser dentro dessa área de. é, o nome em Já... português, eu tô com o nome em alemão. Ah, De plantas medicinais, né? Porque é isso, né? é isso. Essas plantas medicinais, as plantas não convencionais, né? Eles chamam aqui plantas selvagens, é o nome que eles dão aqui. No Olha Brasil aí. é as PANCs, plantas alimentícias não convencionais. Foi porque eu quero, Ah. né? Eu quero. Tem tanta coisa, assim, essas margaridinhas pequenininhas, né? Tudo comestível, sabe? Então, morro de vontade de Ah, experimentar, mas tem que ser a aquela violeta é uma plantada. delícia. É. Mas tem que ser Violeta uma tem gosto coisa de menta. plantada. Eu quero experimentar violeta, mas não pode ser qualquer violeta. É porque essas que a gente compra no potinho eu também não tenho coragem, não. Porque vem Então, cheio gente, você não de, sabe o que colocam ali, quais é, são os cheio de adubos fertilizante, químicos, exatamente. exato. Tem que ser uma Mas coisa ela que você plante, né? é, Ai, olha aí. tem gostinho de Gente, menta, uma delícia. amei. Olha aí, sempre quis uma saladinha com flores. Ah, então, ó, amor perfeito, rosa, todos os tipos de rosa. Tem a capuchinha também, que ela tem, é picante no fundo, né? Uma delícia também. O dente de leão pode ir para salada. Margarida pode ir para salada. Esses dias eu descobri que a tulipa você pode comer. Sério? Sério, dá para Olha comer que tudo. tulipa. Mas aí Gente, puseram um vai ficar uma recheio salada ainda nela linda, né? assim, recheada, sabe? Você pega ela assim, dá um recheio assim. Eu acho lindo a tulipa, descobri que pode comer tulipa. Eu falei, gente, aí meu marido fica assim, ele fala que eu fico igual o cabrito, olhando as flores, com vontade de comer tudo. Aí ele assim, eu fico com medo uma vez ele falou que tá com medo de passar comigo em frente à loja de flor, porque eu vou pegar e comer as flores tudo que tiver. Gente, mas que tudo isso! Olha que Girassol, pode delícia! comer as pétalas do girassol também. Olha aí, gente! A gente tá no caminho É, certo, no caminho de é. volta. Exato, tá tudo É, a aí que a gente gente vai. A precisa. natureza é tão maravilhosa que ela traz pra gente tudo aquilo que a gente precisa, né? É. Tudo aquilo que o nosso corpo precisa. A gente só precisa parar para escutar os recadinhos Uhum. aí que ela vem mandando pra gente o tempo Exato. todo, É, se né? conectar com o corpo, ser parceira de si mesma. Eu tô lendo o livro agora, O Poder da Parceria, maravilhoso. Depois eu vou começar a falar Ah, dele já. aham. Já deve ter saído um post que eu programei falando um pouquinho dessa ser parceira de si mesma. Sair da posição de dominação e ir para a posição de parceria, sabe? E a Ah, gente muito age com a legal. gente mesmo muito na dominação, essa coisa da cobrança, você fez errado, não é boa o suficiente.
Não tá na posição de parceria, né? A gente tem que ser Importante. parceira, né? Do corpo, ouvir o corpo e dar pra ele Eu o que ele comecei a fazer precisa, né? Ho'oponopono pro meu corpo. E o quanto Lindo, eu amei fazer Ho'oponopono pro meu corpo. Né? Porque você faz lindo. Ho'oponopono pra tudo. E aí eu falei, gente, meu corpo. Né? Tá ali contigo, Ele precisa desse carinho. E eu tô vive amando, tudo assim, eu junto tô quase... contigo, né? É ele que tá Exatamente. vivendo ali contigo 24 horas por dia, é ele. Só Já tô ele. quase finalizando os 21 dias, mas eu entendi que ele tem que ser eterno, tem que ser pra sempre, assim, É. sabe? Não tem que ser só um período, é algo que Uhum. é como se fosse um carinho mesmo, né? Uhum. Com o meu corpo. Eu achei isso Uhum. fantástico, assim. Que Então lindo, a Cris. gente vai mudando, né? À medida que a gente É. vai conhecendo um pouco mais, a gente vai também. Vendo que se faz bem, né? Exatamente. Aprendendo que faz bem e aceitando receber esse, né? Carinho, né? Exatamente. Amor, um beijo gigante. Beijo, Eu beijo, amei. beijo. Gratidão por quem assistiu aqui com a gente em tempo real. Gratidão para quem vai assistir daqui a pouquinho, né? Essa live vai ficar gravada. Então, se você é paciente oncológico, assista. Se você não é paciente oncológico, mas conhece alguém que esteja em tratamento, indique, para que a gente consiga alcançar aí cada vez mais pessoas, né? E poder ressignificar, ajudar essas pessoas a ressignificarem esse momento, né? É bem importante saber que aqui no projeto tá todo mundo sempre à disposição para ajudar, para ter um outro, para ajudar a ter um outro olhar, para ajudar a ressignificar isso, para acolher. Eu falo que esse projeto é aquele abraço quentinho, sabe? Que a gente precisa às vezes. É dessa forma que eu vejo, assim, tanto no grupo de acolhimento, quanto através dos terapeutas. Então, fica aí o recadinho, né? Uma live delícia, várias dicas. E ó, um beijo E gigante, quem quiser gratidão mais alguma infinita. informação, alguma ajuda, pode ir lá no Interfil me chamar, que eu contribuo com o que eu puder. Isso, a Tá Dani posta bom? um monte de coisa incrível. Eu falei Precisar de isso alguma numa coisa outra especial, live. Ela sempre está pode dando falar. dicas muito legais de alimentação, de tudo, né, Dani? Porque você vai dando dicas bem, bem variadas. Porque, igual eu Perfeito. falei, nós somos muito mais do que uma coisa só, né? Então, Aqui na live vai ficar o endereço, né, o arroba, para que as pessoas consigam te achar tanto no Instagram quanto no Facebook. Pra uhum. gente, pra gente deixar aqui registrado, né? As pessoas têm gostado muito de procurar e de pedir ajuda, pedir informação, enfim. Eu estou Ó, à disposição. beijão, meu amor. Beijo. Gratidão, viu, pelo seu tempo, pelo seu carinho. Também agradeço, Beijo. Cris. Beijo. Tchau, tchau, Tchau. gente.